Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei de onde nem quando você estará assistindo ao nosso podcast, mas seja muito bem-vindo ao Desenvolve Mob, que é um podcast direcionado para o mercado imobiliário. Então, para você, corretor de imóveis, arquiteto, engenheiro, advogado, decoradores, investidores, entre outros que são apaixonados, que são amantes pelo ramo, sejam muito bem-vindos. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, um grande amigo, Valdomiro Garra. Guto Saboia, cara, que legal, toca aqui. Que bom te ver de novo. Depois de 14 anos, Quase 13 anos que a gente se conhece, 2011, meu amigo. Olha, e eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nesse podcast. Eu acho que vai ser muito enriquecedor a gente falar com pessoas, né? E a gente poder trocar ideia com quem mete a mão na massa de verdade, quem tem conteúdo, não é palavrinha, não é balela, né? Não é aquela galera vazia que tem. E a gente trazer para você um pouco do que é realmente a realidade do mercado imobiliário e como a gente desenvolver, obviamente, diversas estratégias para que a gente possa fazer um mercado imobiliário melhor, possa captar mais, possa ter mais produtos, desenvolver mais empreendimentos e colocar todo mundo na mesma linha de raciocínio para que a gente tenha sucesso, né, Saboia? Eu acho que isso é fundamental. Com certeza, Gar. Com certeza. Eu falo assim que esse podcast a gente está trazendo para que a gente tenha um mercado imobiliário mais saudável, tanto para o corretor quanto para o cliente. É a minha busca. Eu acho que tudo que eu faço hoje na minha vida é para poder qualificar o mercado imobiliário, para poder levar o mercado imobiliário para você que está assistindo aí, depois de um podcast desse, é uma pessoa muito melhor. Né? Porque o que a gente vê de conteúdo errado, de pessoas falando coisas que não têm o mínimo nexo, o mínimo sentido, e você que está aí vai poder pegar tudo que a gente está colocando aqui, de pessoas que realmente fazem, que vivem o dia a dia, para que você possa colocar em prática. Então, se não for para melhorar o mercado imobiliário brasileiro, cara, nem quero gerar conteúdo, não quero falar nada, porque só que tem uma grande desvantagem nesse mercado, Guto. Qual que é? Quem tem conteúdo não tem tempo de passar. Exato. Quem não tem conteúdo tem tempo de sobra. Então, você imagina o desastre que tem os geradores de conteúdos que a gente tem hoje, sem o mínimo lastro para poder falar e propriedade para poder falar sobre aquilo. Dá uma pesquisa no IA da vida, sai falando, acha que entende, mas de verdade nunca viveu. Né? Então, por isso que eu vim me reinventando, eu fiz a metodologia do corretor empresário. A gente tem alguns projetos que a gente vem fomentando, a própria Batalha dos Corretores, né, que a gente está fazendo esse reality para os corretores de imóveis. E agora a gente está lançando diversos negócios, porque, cara, tem muita coisa que faz e a gente tem do mercado imobiliário que não é feito por corretor, não é feito pela imobiliária, do cara que realmente sabe. Né? Sites, bancos, pagadorias, desenvolvimento de produtos, incorporações, que são feitas por pessoas que não entendem absolutamente do que é o nosso mercado, que é o mercado focado em corretor, cara. E o Garra eu conheço ele de perto, trabalhamos juntos aí quase 2 anos, 1 ano e pouco. Foi 2 anos e meio, praticamente. E eu sei que o Garra, ele tem essa busca realmente. Então ele tá falando, o que ele tá falando aqui hoje não é uma coisa que foi criada agora para poder trazer aí para uma tendência de mercado. É uma coisa que realmente acontece. Então eu vivi essa experiência junto com o Garra. E eu posso dizer que é real. Tá, o Garra, ele tem... O nome já diz, né? Garra. Ele tem essa garra, ele tem essa determinação de querer um mercado imobiliário melhor e profissionalizar quem está perto dele, agora de forma mais abrangente aí, trazendo através da internet. Então, Garra, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito Prazer obrigado. É tudo meu, Guto. Tô muito feliz de estar aqui. Show de bola. Tô feliz também demais. Muito orgulhoso pela tua trajetória. Obrigado. Onde você chegou, o que você conquistou, que não foi fácil, né? Não. Nem para mim, nem para você. A gente conversou muito a respeito disso, né, Garra? Na época, em 2011, 2012, a gente batia muito papo sobre isso. E, Garra, pra gente começar de uma forma inusitada, a gente sempre fala de uma coisa engraçada pra gente quebrar um pouco o gelo aqui pros corretores de imóveis. Coisa engraçada, porra. Deixa eu pensar aqui. Aconteceu... Bom, enfim, vou contar uma história quando eu era corretor. A gente estava lançando um produto da MRV em Mauá, né? E a gente ficava pirata, mas pirata mesmo. Lá no Parque São Vicente, a gente vendeu mais de quase 2.000 unidades. Foi lá uma boa base da minha escola, Guto. Lá. E eu me lembro que, como corretor, a gente ficava no barro. Tinha a Papa João 23, o stand não estava pronto, então os corretores ficavam numa tenda, amigo.
uma tendinha no sol e naquele barro vermelho. E a gente ia de terno, gravata, de sapato, pisar no barro vermelho. E aí a gente ia pra lá, se reunia pra fazer a roleta, né? A gente fazia uma roleta ali entre os corretores pra ficar no barro, tá, gente? Cadeirinha de plástico ali, a gente fazia rodízio. E eu me lembro uma vez, falou, cara, preciso fazer prospecção de clientes, preciso captar, não vou ficar aqui só esperando. Eu tinha atendido, eu tinha um sócio lá chamado Travolta, era o Travolta e o Garra, né? Falei, cara, Travolta, vamos ficar aqui, velho? Não, o que tá rolando? Cara, tá rolando a parada gay em Ribeirão Pires. Eu falei, velho, vamos pra lá. É lá. Vamos parar. A gente foi lá, eu comprei a peruca rosa, ele comprou a peruca ruiva e a gente foi de terno e gravata fazer panfletagem, abordar a galera lá na parada gay. E aí o pessoal olhava e tal e ia falar, nossa, os seguranças gay, né? E a gente... E a gente tava lá de terno e gravata, perucona, né? E os seguranças gay, né? Obviamente estava lá, foi muito bacana, a gente vendeu, né? Óbvio, porque a gente falou lá com mais de 100 pessoas, a gente bateu um papo com a galera, a gente falava do empreendimento. Não era nem Minha Casa Minha Vida ainda, pra vocês terem ideia. Não era nem Minha Casa Minha Vida, foi em 2008 que a gente fez isso, né? E aí a gente fazia essa prospecção e lá a MRV levou o meu caso, né? Obviamente, para a reunião nacional deles, porque eu adesivei todo o meu carro, era um Vectra Elite 0, e eu coloquei Parque São Vicente, informações aqui, adesivei meu carro inteiro, e sempre fui o cara de rua, cara. Eu era o cara de ir para os eventos, de ficar na frente da padaria, de tocar nos condomínios que não tem portaria para poder falar com o cara. Então, eu vivi isso porque eu sempre imaginei que para eu poder ter resultado, eu precisava prospectar mais, eu precisava, e nem todo mundo que ia comprar ia passar exatamente ali onde ia ser feito o empreendimento. Uhum. Mas não é o cara que não ia comprar porque não ia passar ali. Então, eu teria que estar. Fazer igual artista. E esse é o primeiro principal papel do corretor. Tem que ser igual artista. O que o artista faz? Está onde o público está. O artista vai onde o público está. O corretor tem que ir onde os potenciais clientes estão e não pode ter vergonha de fazer, cara. Com certeza. Tem que arregaçar a manga aqui, lá, falar exatamente. Se você não faz isso hoje, toma cuidado. Porque você está perdendo uma receita fantástica, porque hoje as pessoas não fazem mais isso. Então, Garra, até se falando dessa questão da prospecção... Até na área da incorporação a gente faz isso hoje, mas pode falar, Guto, desculpa. Não tem problema não. Eu te interrompi, hein? Não, pode falar. Eu lembrei de uma situação que eu tava lá no SP, For You, Lembro. na Pedroso, e tinha uma padaria lá perto. Legal. E aí eu fui fazer uma prospecção na padaria. Só que, em vez de eu fazer a prospecção na porta da padaria, eu comecei a fazer uma prospecção dentro da padaria, tomando café. Tomando café. Então eu tava tomando um café, o cara sentava do lado, eu prestava atenção na conversa dele com a outra pessoa ali. De repente, eu achava um motivo para entrar naquela conversa e aí abordar sobre o assunto do apartamento. Eu saí do SP For You, né? E acabaram acontecendo 2 vendas e o corretor que fez a venda me ligou para agradecer, porque o cara contou a história, falou, o cara veio aqui por causa da sua conversa na padaria. E uma coisa muito bacana para quem tá fazendo e para quem tá assistindo a gente, Guto, a melhor forma de prospectar é sendo cliente. Então, assim, quantas e quantas vezes eu entrei numa loja de shopping para comprar uma roupa, um cinto, um sapato e saí de lá com 3, 4 clientes e vendi. Dá outra história engraçada. Em 2018, 2017, fui internado. Fiquei 3 dias na UTI. Que eu tive um princípio de infarto. Tá? Isso é muito bacana. Eu tive um princípio de infarto, tá? Vou lá e fiquei internado, né? Falei, caraca, eu fiz o cateterismo, não deu nada, tal. Mas o nível do sangue que detecta o infarto, né? Ele foi subindo, então, por bem, eles me deixaram na UTI. Cara, eu fiz amizade com todo mundo que tava lá, as enfermeiras, a galera, os médicos, auxiliar de enfermagem, e vendi para uma enfermeira que tava cuidando de mim. Hoje ela mora num projeto da MRV em Mauá, que ela comprou porque ela tava lá. Então, outra principal vantagem é fale para todas as pessoas o que você faz. Então, para quantas pessoas você está falando que você faz por dia? Se você tem... E fale para pessoas diferentes, não é para quem você conhece, né? Então, você está ali no plantão de vendas, está com alguém, um amigo da imobiliária, você vai conversar ali com ele, vai bater papo? Não, vai bater papo fora, vai lá no comércio, você vai lá, de repente, fazer um trabalho e consumir na padaria, que é um lugar maravilhoso, que eu vendo muito.
Barbearia. Barbearia, salão de cabeleireiro. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho de prospecção, a gente tem que entender o seguinte, Guto. Onde as pessoas têm que ir necessariamente, tem que levar os seus corpos. Você não pode falar pro teu corpo assim, vai lá fazer academia pra mim ali, vai, ô fulano, vai fazer academia pra mim? Ou então você corta o meu cabelo por mim? Não dá, o cara tem que ir pro cabeleireiro. O cara tem que ir. E nessas situações a pessoa tem vulnerabilidade. Ela tá ali disponível. Ela separou 1 hora do tempo dela, 1h30 do tempo dela. Então imagina que você tá lá fazendo a unha igual o Guto fez, tá batendo papo, tá falando sobre o seu empreendimento, falando sobre minha casa, minha vida, falando sobre financiamento, falando como é fácil, falando que não precisa de dinheiro para poder comprar um imóvel, falando que você não precisa ter entrada para fazer a compra do imóvel, que você ajuda as pessoas. E aí o pessoal que tá ali, que tem interesse de compra, fala, cara, como é que funciona? Porque o trabalho do corretor é tão fácil, tão fácil, tão fácil, que você não precisa vender nada para ninguém. Precisa vender? Não, precisa só achar quem quer comprar. Por isso, precisa falar com o maior número de pessoas possível. E tem, hein? É isso. E tem muito. E tem muito brasileiro hoje que não sabe efetivamente como faz. Eu fiz uma postagem agora, fiz um podcast para MRV, agora esses dias, falei, gente, não se compra imóvel à vista. Imóvel imobilizado foi feito para ser comprado com crédito, com financiamento de longo prazo. E aí o pessoal criticando, falando, eu vou pagar juros, vou não sei o quê. Falou, gente, o que você faz com o seu dinheiro? Entende? Você tem um negócio, você investe no negócio, dá mais resultado. Não é isso? Você aplica o dinheiro da aplicação, você de repente paga quase a parcela. E quando você compra o imobilizado através do financiamento, apesar do financiamento de dobrar o valor, se você colocar, você está protegendo teu capital contra a inflação. E o pessoal não entende que a inflação é um movimento que não volta. Ele só aumenta. E aí o que eu costumo dizer? Vamos supor, você aplicou teu dinheiro, está rentabilizando e comprou teu imóvel. Teu imóvel vai valorizar todo ano? Vai. Vai. Vai ou não vai? Com certeza. O aluguel, se você... Tem gente que fala, vou pagar aluguel. Burrice, né? Não dá. Por que não dá pra pagar aluguel? Porque o aluguel acompanha a inflação, senhores. Então, todo ano ele vai aumentar pelo IGPM. E quando você faz o financiamento, a parcela aumenta? Não mais. Você se protegeu contra a inflação? Com certeza. Protegeu. E aí eu vou te dar um outro dado muito bacana, que isso é muito importante falar. Guto. Tudo aumenta, não aumenta? Então, por exemplo, quanto que era o carro 3 anos atrás? De 70, hoje tá valendo 90. Hoje tá valendo 90? 90 mil de 2 anos para cá, a gente tá falando de 10, de 20, 25% de valorização? Isso nós estamos falando carro zero, né? Carro zero. Ok, Se tá ele claro? saiu de dentro da concessionária, vai de 50 teve um aumento significativo aqui dos usados. Aumentou muito. Então, o carrinho da minha filha que eu paguei 20 antes da pandemia, depois da pandemia ele tá valendo 40, um Mob, você entende? Que eu dei de presente para ela de aniversário, quando eu fiz 18 anos. Legal. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer é que o movimento da inflação ele não volta mais. Então, quando que é a hora de comprar imóvel? Agora! Ontem e amanhã vai ficar mais caro. Com certeza. E amanhã ele vai valorizar. E amanhã ele vai custar mais. Vou esperar o imóvel abaixar. Não abaixa nunca. Deixa eu te falar, a unha que você faz abaixou quando você vai na manicure. O cabeleireiro há 2 anos atrás é mais caro. O salário que você ganha não tem aumento todo ano. O arroz, feijão, tal, não aumenta todo ano. Você tem um movimento econômico, é um movimento de inflação que não volta mais. Ele só aumenta, ele não regride. Então, a partir do momento que você compra imobilizado, naquele momento, você realiza o negócio... Ao invés de você pagar mais caro, você bloqueou e aquilo vai valorizando a todo mês. Todo ano. Se você paga aluguel, você bloqueia aqui a questão do aluguel e o dinheiro que você ia pagar à vista, você aplica. Com o dinheiro da aplicação, você paga a parcela. Com certeza. E as pessoas não sabem disso. E as pessoas ficam criticando as redes sociais sem ter o mínimo de lastro de conhecimento, com os pensamentos... que são pensamentos retrógrados, mas eu não tiro a razão deles, Saboia. Por quê? Não teve um bom consultor para explicar por que não se compra dinheiro com descapitalização. As maiores economias do mundo, o que os Estados Unidos fazem? O cara tem uma hipoteca, compra da casa com outra hipoteca, faz outra hipoteca, e a inflação dos Estados Unidos nem é esse uau todo. Você não tem inflação muito alta lá. Mas tem a valorização imobiliária. Mas tem a valorização imobiliária. Tem a proteção de capital.
E aí eu dou outra opinião para não se comprar imóvel à vista. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Vi. Quem comprou imóvel à vista, aconteceu o quê? Perdeu. Tá. Quem não tem seguro, dançou. E quem tinha financiamento? O financiamento. Cobriu e pagou o imóvel. Por causa do seguro. Danos físicos ao imóvel. Certo? Então, quando a gente coloca essas situações todas, e você aplicar o dinheiro no teu negócio, é melhor do que você colocar no imobilizado? Não, né? Seu negócio pode render 30%, 40%. Não é isso? Uma coisa que você sabe fazer, uma expertise sabe fazer. Né? E o imóvel imobilizado? E se você precisar daquele dinheiro, você vai ter ele? Não. Você tem baixa liquidez. Você não vende o imóvel do dia para a noite. Não. Não dá. E se vender o imóvel do dia para a noite, você corre o risco de fazer um mau negócio. Com então, certeza. ou seja, e eu costumo dizer outra coisa, Guto, esse imóvel provavelmente está quitado em 4, 5 anos. Mas não é quitado o financiamento. É quitado pelo que você descapitaliza. Garra, o que é isso? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma família ganhou R$8.000. Uma pessoa ganhou R$8.000. Que tenha renda informal. Formal, tá? Contra-cheque, olerite, não sei onde você está. Então depende muito de onde está, é contra-cheque ou olerite. Então vamos lá, você tem R$8.000 aqui de renda. O que acontece todo ano quando essa pessoa ela tem uma renda formalizada? Ela tem um negócio chamado dissídio de categoria. Então eu vou te dar um exemplo. Guto. Uma pessoa de R$8.000 vai pagar uma parcela num projeto de Minha Casa Minha Vida de R$2.400. Um exemplo. Estou colocando aqui a faixa mais alta. R$2.400. Só que todo ano essa pessoa tem aumento. Sim ou não? Com certeza. Ok. Então vamos supor que ela... Vou te dar exemplo para chegar mais rápido, tá? Vamos supor que no outro ano, ela, pelo dissídio da categoria que ela tenha, ela teve um aumento de 10%. Um exemplo. Ela ganhou quanto a mais? R$800. Certo? Okay. Quanto que é a parcela dela? R$2.400. Sim ou não? Sim. Né? Aí no outro ano, o que acontece com o salário dessa pessoa? Aumenta de novo. Vamos supor que aumente mais 10% de juros simples, tá? Estou fazendo juro composto. Primeiro ano ela aumentou 800. No segundo ano aumentou? 800. Quanto que ela deu? 1.600. Quanto que é a parcela? 2.400. No terceiro ano aumentou mais R$800. Então foram 2.400. Quanto que é a parcela? 2.400. O imóvel está quitado ou não está? Praticamente quitado. Está quitado, porque o valor que ele recebeu de aumento paga a parcela toda dele, então zerou. Agora, se ele não compra o imóvel antes, isso poderia acontecer? Não. Se ele paga o aluguel vai subindo junto. Entende a proteção de capital que você tem hoje? Agora, Garra, 10% é muito. Coloca 5, vai para 6 anos. Coloca 2,5. Vai o quê? Para 9? Entende o que eu estou falando? Perfeito. Então, assim, quando a gente coloca, e você que está aí, quando coloca, você sabe fazer conta, porque eu também fui gerente de banco. Fui gerente, eu trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei no mercado de middle marketing, eu passei por todas as etapas do banco. Eu fui telemarketing, eu fui agente comercial, eu fui assistente gerente, eu fui gerente de conta, gerente de agência, fui gerente de plataforma de empresa, passei por todos os cargos do banco. Então, minha vida a financeira foi muito, e me ajuda bastante na corretagem. Certo? Quando eu entrei no mercado imobiliário e vi esse potencial de financiamento, falei, cara, eu vou para onde vende mais. Onde vende mais? Onde tem mais necessidade. Onde tem mais necessidade? No econômico, que tem a maior base da pirâmide para poder vender. Então, desde lá, eu venho trabalhando especificamente no mercado que mais cresce no país, que é o econômico, que é o da necessidade básica. Você tem 2 grandes mercados aqui. Tem o econômico, que não para nunca, e você tem um altíssimo padrão. O altíssimo padrão vem da relacionamento e exclusividade, que esse cara quer, e o baixo padrão, necessidade básica. Esses 2 mercados não fogem nunca do highlight. Agora, o miolo do sanduíche que é o problema. O mercado médico é o cara que mais sofre, é o cara que mais estuda, é o cara que mais trabalha, e ele acha que ele é o que mais ganha. E não é. Ele, na realidade, é o que mais sofre oscilação de inflação. Então, ele precisa proteger o quanto antes o capital dele para comprar o imóvel o quanto antes. Qual o momento de comprar o imóvel? Agora. Sempre. E amanhã já tomou prejuízo. E amanhã já está mais caro, porque o INCC vai corrigindo os imóveis na planta, como vão corrigindo os imóveis usados. Não tem um ciclo de um país que tem 10% do crédito imobiliário com PIB ter perigo de ter um boom, porque é um mercado jovem.
Você pega o Chile, 21%. Estados Unidos, 70%. Chile, desse tamanho, entende? Então, o mercado primário do Brasil é muito grande. E eu vou falar para você, o Brasil é uma grande potência. Com certeza. Mal Por causa trabalhado, de mas todos os recursos naturais. Eu vou em todas as cidades para ver empreendimentos. Eu vou no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, avaliar a área para fazer compra. Eu fui agora em Brasília, numa região lá chamada Águas Lindas de Goiás. Você olha o IBGE, tá lá 225 habitantes. Tem quase o dobro. Uma cidade pujante. Uma cidade que tem uma desigualdade fantástica. Mas uma cidade, meus amigos, de 450, 500 mil habitantes, que é quase o dobro, tem muita riqueza. Agora, quem tá olhando? Ninguém. O Brasil é muito grande. A galera só gosta dos grandes centros. Eu também atuo nos grandes centros. Mas eu olho para cada um deles. A gente está fazendo um orçamento em uma cidade do Ceará, uma cidade turística do Ceará, para fazer um desenvolvimento imobiliário para quase 15 mil unidades. E esse desenvolvimento é um grande desafio. Por causa de questões de infraestrutura, né? Asfalto, esgoto, energia elétrica. Mas onde é que você ganha dinheiro? Quando você chega primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, assim, eu gosto muito porque na hora, Saboia, que a gente vai desenvolver os produtos, que é um dos grandes trabalhos que eu faço hoje, é o mesmo trabalho que eu fazia quando corretor, que eu aprendi lá. Entende? Que é saber perguntar para as pessoas, é saber entender o mercado, é ir lá atrás e ir conectando as pessoas. Aí eu falo com o corretor, aí o corretor me dá o contato de um correspondente bancário, o correspondente bancário me dá o contato de um cara que faz aprovação de pasta na prefeitura, aprovação de projeto de alvará. Aí o cara do alvará tem um cara da obra. Aí eu vou, de repente, em algum estabelecimento e converso com o dono do estabelecimento. Aí o dono do estabelecimento tem um corretor de confiança que me passa. E aí eu vou conectando as pontas e entendendo qual é o tipo de produto que eu tenho que desenvolver ali. E aí eu não tenho erro. A gente tem os produtos que a gente faz em Fortaleza. A gente está com um produto agora para lançar na Aldeota, bairro da Aldeota. Bela Aldeota. Conheço. Bela Aldeota. Um bairro incrível. Lá a gente vai fazer um produto do lado de um prédio de 3 milhões, um produto Minha Casa Minha Vida e um produto ali, um SBPE, misto. O produto foi desenvolvido pela ótica do corretor e da imobiliária. Ele sabe o que precisa. E a gente faz toda a engenharia financeira para isso caber no bolso. Nós lançamos, às vezes, mais caro do que a concorrência. Mas o meu cliente, às vezes, compra com R$500 de entrada. Aí você fala assim, mas é um cliente de R$2.000? Não, um cliente de R$15.000 de renda. Um cliente de 16, 17 mil. Você acha que ele não gosta de pagar barato? Você acha que ele não gosta de descapitalizar menos para poder comprar? E quase todos os nossos produtos, Saboia. Quase todos os nossos produtos. A gente larga com 40%, 50%, sem decorado, sem stand de vendas, sem imagens. Somente com book, a ficha técnica, a forma de pagamento e o preço inicial. Caramba, que legal. Por quê? Porque foi feito por quem? Por você, corretor, que tem o dedo no pulso. Por você, que a gente tem a sensibilidade, e por mim, por entender o que você sente, viver o que você vive, e às vezes, por não atender o cliente que você atende, eu não tenho as informações para poder desenvolver o produto. Então, o entendimento do meu público principal, que é o corretor, e a imobiliária, Saboia, faz com certeza eu ter o discernimento de desenvolver o produto certo. Porque a venda, ela não acontece no fim. Ela acontece no meio, no desenvolvimento. Com certeza. Então, não é a relação que eu tenho e espetar, de repente, lá, a imobiliária, o corretor, porque não está vendendo o produto. Não está vendendo porque o produto foi desenvolvido errado, no local errado, às vezes com muita vaidade. Às vezes a pessoa faz o produto para ela. E esse é um grande problema. Bastante. Entende, não? Então, quando você vai desenvolver um produto e fazer... E aí, volto para o corretor agora. Volto para o corretor. Você vai vender um produto, você precisa estudar todas as características comerciais desse produto. Não só ficha técnica, não só característica de memorial descritivo. Como é que recebe a entrada?
Como é que você faz o parcelamento da entrada? Qual o valor de avaliação que você tem? Né? O valor de avaliação ele tem que estar em linha ou tem que estar um pouco maior do valor de comercialização. A gente acabou de assumir uma operação aqui em São Paulo, que a gente vai fazer agora, que é a Casa 8, a gente assumiu, e a gente foi ver que o valor de avaliação ele está menor do que o valor de compra e venda. Ou seja, além do cara pagar os 80% aqui do valor de avaliação, ele também tem que pagar a diferença. Vou te dar um exemplo. Se o produto custar 100 mil de avaliação e ele tem 150 de valor de venda, significa o seguinte: eu só vou poder, pela cota de financiamento, financiar 80% de 100 mil. Quanto que dá? 80 mil. 80 mil. Só que quanto custa meu imóvel? 150. 80 mil menos 150, quanto que dá? 70 mil reais. Um produto que ele teria que dar 20, no máximo, ele vai ter que dar 70. E o pior, os 20 eu posso parcelar para ele, mas os 50 tem que cobrar à vista. Como é que você vende o produto? Não vai. Não vende. Não vai. Isso é o know-how. Isso é conhecer e se ferrar em cada etapa. Porque eu faço hoje de A a Z. Eu estruturo novas incorporadoras, eu tenho investidores que investem para eu poder montar as incorporadoras para eles. Só que, o que eu faço hoje? Nós fazemos a estruturação do CNPJ. Nós contratamos os funcionários. Nós treinamos os funcionários. Nós desenvolvemos toda a parte de política comercial e política de crédito da incorporadora. Nós fazemos a análise das áreas a serem compradas. O desenvolvimento do produto é feito por nós com pesquisa de corretores imobiliárias. Os arquitetos desenvolvem aquilo que nós pedimos para fazer. Depois, a gente faz toda a parte de junção da SPE do empreendimento e selecionamos os stakeholders para participar. Então, quem é a construtora, quem é o investidor, quem é o incorporador. Nós dividimos toda a parte de equity das pessoas, dos participantes, fazemos o estudo de viabilidade para saber qual que é a margem líquida que vai dar esse projeto financeiro. Depois, de desenvolvido o projeto, acompanhamos todo o processo de incorporação imobiliária. E, além disso, a gente vai fazendo planejamento todo de marketing, a utilização das verbas para que esse produto possa ser vendido lá na frente, com os cronogramas. Então, todo o controle de verba também está na sua mão. Aí a gente vai para a parte de vendas, faz toda a parte de relacionamento com o mercado, porque para nós não importa se é uma empresa própria ou se é um imobiliário, o que importa é que venda esse negócio e que as pessoas estejam satisfeitas com o nosso produto. E a gente desenvolve produto hoje para o corretor e para a imobiliária, que é o meu cliente do atacado, porque o meu consumidor final vai comprar comigo uma ou no máximo 2 vezes na vida, mas depois me esquece. O corretor imobiliário está comigo todo momento. Então é esse cara que tem o meu respeito e para esse cara que eu desenvolvo o produto. Depois, o que a gente faz? Toda a parte de correspondente bancário, o desligamento de contratos, o acompanhamento do crédito para a construtora, para voltar o dinheiro para o investidor. Porque o investidor, esse tipo de aplicação, ela tem a mínima descapitalização possível. Um exemplo, eu tenho um projeto de 100 milhões de reais para tocar. Minha margem líquida dá de 13% a 17%. Então, quanto que eu vou ganhar? De 13 a 17 milhões, certo? Okay. No stakeholder, na divisão desses PPS, eu falei, olha, tanto para você, tanto para você, tanto para você. Dividi lá, ok? O cara que está colocando dinheiro, certo? Ele vai olhar e falar, caramba, meu, 13%, 17% de margem líquida é pouco, né? Se você coloca inflação, o dinheiro aplicado em algum outro lugar, sim ou não? É, né? Só que para colocar um projeto de 100 milhões no ar, eu vou utilizar, no máximo, aí uns 5 milhões. E estou falando alto, hein? Tem coisa que eu gasto muito menos. 5 milhões para colocar para rodar. Mas os 5 milhões ele dá à vista, Saboia? Não. Ele vai dar parcelado até a originação do produto. Quando eu origino o produto, Saboia, eu vendo. Eu vou precisar de mais dinheiro dele? Não. Não. Certo? Quando eu vendo, eu preciso de mais dinheiro do investidor? Não. Não. Outra coisa, no financiamento da produção.
Quando eu começo a desligar os contratos e vou para a Caixa desligar, porque eu tenho uma demanda mínima a ser cumprida, eu vou lá na Caixa e falo, Caixa, quanto você quer? Eu quero 30 milhões, vou dar 30 milhões em venda para você. Eu vou lá e dou 30 milhões em vendas. A Caixa começa a me pagar o terreno. Com o dinheiro do terreno, o que é que eu faço? Eu começo a construir. Porque a Caixa me paga a construção de acordo com a medição de obra, evolução. O dinheiro do investidor serviu para eu poder originar o produto? Sim, né? Depois que começa a venda, eu preciso do dinheiro dele? Não. Depois que eu faço a demanda mínima, eu preciso do dinheiro dele para construir? Também não. Então, os meus 13% a 17%, ele está atrelado ao que ele colocou de dinheiro, que não foram 5 milhões, foi 5 milhões no período do ciclo de desenvolvimento, sei lá, que seja 18 meses, 12 meses, 15 meses, depende muito do município que a gente está. Você concorda que a gente quase triplicou o capital dele? Verdade. E qual é a aplicação que dá isso hoje? Nenhuma. Isso a gente faz num ciclo de 36, 48 meses. Certo? Então, voltando aqui. Então, a gente faz o desligamento do contrato, desliga. A gente acompanha toda a carteira de inadimplência de cliente, repactuação, inadimplência, todas as dívidas. Faz a AGI, que é a Assembleia, e faz a vistoria e entrega de unidade. É óbvio que a gente tem uma equipe, a gente estipula, a gente monta a incorporadora, o núcleo para esse investidor, para essa pessoa. Só que quem faz a administração e dá as diretrizes somos nós, através dos funcionários que nós colocamos lá. Perfeito. E a estrutura é muito pequena para poder rodar 200 milhões por ano. E é aí que você ganha muito dinheiro no mercado econômico. Você ganha dinheiro no mercado econômico fazendo e ganhando sobre o projeto inteiro e sobre o empreendimento. Foi assim que eu aprendi. Cada etapa que eu passei, o Saboia, eu me ferrei um pouco. Eu me ferrei aqui comprando área, eu me ferrei sendo incorporador, eu me ferrei sendo correspondente bancário, eu me ferrei tendo agência de publicidade, eu me ferrei em todas as etapas, tendo a imobiliária, em todas as etapas do projeto. A ponto de querer desistir no meio do caminho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Teve muita gente que teve resultado mais rápido que eu, porque deu foco. Mas é aquilo. É especialista num lugar só. O mundo é dos especialistas. Certo? Com certeza. Mas você concorda que no mercado imobiliário, ou o cara faz incorporação, ou ele aprova o projeto, ou ele é o correspondente bancário, ou ele é o cara do marketing, ou ele é o cara da venda, ou ele é o cara da obra? Quem é que tem a visão de um todo? Você fez isso. Eu fiz isso. Custou caro. Custou muito caro. Custou a minha vida, custou dos meus filhos, custou muitas vezes eu poder ter uma administração financeira quando eu não tinha dinheiro. Então, escolher o que vai pagar. Eu já cheguei a pagar cartão de crédito, dou cartão de crédito. Acredito. Entende disso? Então, assim, eu sempre falei, cara, eu sou o melhor cara para gerir as finanças quando não se tem dinheiro. Entende? Que eu não quero mais isso. Certo? Então, a minha caminhada, ela demorou mais para acontecer, mas eu passei por cada etapa. E aí cada etapa eu caí um pouco. Aí entra a frase que eu li no WhatsApp da Cris, né? Que eu gostei demais. Não foi sorte, foi? Nunca foi sorte, Nunca sempre foi foi garra. Sempre foi garra. Adorei essa frase. E aí a gente tem essa construção. E hoje, o que eu procuro fazer? Eu procuro elevar o mercado imobiliário brasileiro. Aí você fala, cara, montaram um produto. Pô, o cara não era corretor. O cara fez uma empresa e não era corretor. O cara fez uma pagadoria e não era corretor. E não sabe a dor do corretor. Não sabe que o corretor tem que fazer a cobrança da comissão, que às vezes o cliente não paga, né? Que às vezes o cara que recebeu pelo cartão de crédito, que quer fazer um Pix. Sim ou não? Com certeza. Né? Que não dá lastro. Hoje o principal problema de pagadoria qual que é? Não tem cobrança. Como é que você cobra? Como é que você junta todo mundo que faz parte daquele pool de comissão e vai cobrar? A gente vai lançar uma pagadoria no mercado para atender o corretor imobiliário, feita por corretor, que sou eu. Assinamos o MOU essa semana, já para poder fazer. Vamos fazer o lançamento desse produto no mercado. Para melhorar, não é para dinheiro, não. É para melhorar o mercado. Quantas e quantas comissões eu deixei de receber porque as pessoas não assinaram junto comigo para cobrar o cliente e ninguém passou a mão e ligou para o cara para cobrar. Ninguém sequer protestou o cara. Depois que ele assina um contrato com o banco, não cobrou. E se ligar para esse cliente, ele aceita. Quantos cheques eu deixei de receber? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente faz pela dor, cara.
É isso que eu ia falar. Agora você fala, muito grande, o né, cara pega antecipação pro corretor, uma antecipação gigantesca, quase uma taxa de agiotagem. 6, 7% ao mês. Nossa. Porque não entende qual é o perfil do cliente que o corretor está vendendo. Se é um cliente Minha Casa Minha Vida, você concorda que já passou por uma aprovação bancária? Uhum. Você concorda que a taxa de juros dele pode ser menor? Uhum. Aí eu vou esfolar o cara aqui. E quantos já anteciparam essas comissões? Eu quero trazer uma forma de dar um marketplace para o corretor, para que esse cara seja o protagonista do mercado imobiliário brasileiro, porque é isso que ele é. E eu sempre gostei de trabalhar com você, Garra, por conta de, desculpa te interromper aqui, Sim. mas eu preciso pontuar uma coisa. Tá. Você sempre pensou muito no corretor. Sempre. Sempre. O Garra sempre pensou na base da pirâmide ali, que é o corretor de imóveis, que é o cara que está começando no mercado, é dar melhor condição do cara trabalhar, dar melhor condição de estruturação para esse cara poder se manter no mercado, porque entrar no mercado é muito fácil, se manter no mercado é que são elas. E você sempre pensou nisso, Garra. E eu vou falar uma coisa, quando a gente desenha a política comercial, tá lá o meu plano de incentivo para o corretor. Porque eu sei que, de repente, no início, ele não tem o dinheiro ali para poder ir trabalhar, tem o dinheiro, às vezes, para poder comer. Eu já fui pro plantão com um pãozinho, para poder comer aquele pãozinho, para poder ficar o dia inteiro, para poder deixar jantar para minha família. Entende, não? Então, eu sei na pele o que é isso. Eu senti. Eu fui pro sol, eu fui pra panfletagem. Se precisar fazer isso hoje, eu faço com o maior carinho, com o maior amor. Qual que é a sua profissão? Corretor de imóveis. Pronto. Entende? Porque a gente sente na pele o que é isso. Então, quando esse cliente, na minha operação, nas operações que eu faço a administração, quando esse cara desliga um contrato que está aprovado, diz que aqui eu antecipo a comissão do corretor. 50%, tô aqui. E se o cara pagar tudo, eu pago tudo pro cara. Porque é a minha força de venda que precisa disso. Quantas e quantas vendas vocês fizeram por aí que demoraram 4, 5, 6 meses para receber, cara? E às vezes nem recebeu. Agora, nas operações que eu administro tudo. E nem todos os meus clientes são assim. Entende? Eu quero implementar, quero fazer, mas nem todos são assim. Uhum. Mas a grande maioria dos meus. E hoje eu não vou só para vender, não. Guto. Ah, vem aqui vender para mim. Não vou. Esquece. Vender o que você fez errado, vender o que não valoriza o trabalho do corretor e da imobiliária, vender a tua política comercial que tá errada, vender a tua política de crédito tá errada. Porque, cara, por que todo mundo que quer comprar imóvel não consegue comprar, mesmo que ele tenha capacidade de pagamento? Porque ele não tem a renda formalizada, porque o Brasil é o país da informalidade. Uhum. Quem é que vai ensinar esse cara a fazer a formalização de renda? Quem é que vai pegar na mão dele e vai ajudar ele a regularizar uma pendência financeira? Aí o corretor fala, não, eu faço. Cara, não é o teu trabalho fazer. Vou te explicar por quê. Por quê, Garra? Você tem que fazer para vender. Tá claro? Agora, quanto tempo você demora para regularizar o cara? Quanto tempo você poderia aproveitar prospectando novos clientes? Você já pensou para parar que você vive de captar cliente? Então, a minha imobiliária, a construtora, tem que ter um departamento que absorva isso para que você vá prospectar. Meu amigo, prospecta, traz para cá, que aqui eu dou solução. Só que você precisa saber entender, precisa, para você ser um profissional melhor. Mas nunca deixe de prospectar, porque é isso que vai te dar cliente, é isso que vai te dar dinheiro, é isso que vai trazer receita para tua casa, como empresário que você é. Capacitação, sim. Conhecimento, sim. Mas se você é um cara mais esclarecido, o que você vai fazer? Você vai pegar uma pessoa, ou a imobiliária, ou o corretor, e deixa a pessoa fazer isso por você. Porque você tem que buscar o resultado. Você tem que buscar o dinheiro. E o dinheiro está na prospecção. E o pessoal às vezes esquece disso. Aconteceu uma situação engraçada lá no SP4U. Eu fiz uma prospecção e um corretor estava do meu lado, me acompanhando e viu eu fazendo a prospecção. E era um cara que tinha entrado fazia, acho que uns 3, 4 dias. Aí ele foi tomar um café comigo, viu eu fazendo. Ele foi na padaria buscar pão. Falou, vou tomar um café. Brincou de fazer a prospecção. É. E o cliente entrou e falou, não, vamos lá conhecer o produto. E ele não conhecia muito do produto. Sei. Aí ele pegou, ele me ligou, falou assim, sabe, ó, vou no banheiro rapidinho, falou pro cliente. Ele me ligou, falou, tô no banheiro aqui da padaria. Cara, me ajuda aqui, cara. Eu tô indo pra Rio, eu não entendo muito sobre o produto. Você me dá uma força aí? Eu falei, vem com ele pra cá, fica tranquilo.
Nós temos aqui o coordenador do produto também, ele vai te ajudar a atender o cliente. Aí sentou na mesa, ele fez questão de botar junto com o cliente ali, falar, e depois eu chamei o coordenador para fazer a finalização. Cara, ele fez a venda na prospecção. E ele fez no susto a prospecção. Isso foi o mais engraçado, Garra. No susto total. Porque o que é legal? Ele copiou e colou e deu certo. Saboia, sabe o que é legal? Só precisa fazer. Só precisa fazer. Eu costumo dizer que, às vezes, eu tenho 2 tipos de profissionais. A gente tem vários, mas 2 que me chamam muita atenção. Eu tenho o Super Mini. O Super Mini, ele tem perfil do corretor, o cara é bom, fala bem. Ele gesticula bem. Ele conhece bem. Mas ele não voa. Ele não voa, ele é super mini. Ele tem a cara do super-homem, o perfil do super-homem, mas ele não voa. Aí você pega o Capitão Caverna, meu parceiro. Que ele pega o tacape dele, vai lá, tal, cumpre o objetivo, mas sai quebrando a parada inteira. Eu prefiro o Capitão Caverna. Pra poder direcionar ele, porque precisa só fazer, a atitude do fazer. Porque venda é comportamento, meu amigo. Venda é ação. Eu fui um corretor mais organizadinho. Eu fui um corretor mais organizado. Foi isso que aconteceu. Eu sou melhor que ninguém? Não, ninguém é melhor que você. Não existe ninguém melhor que ninguém. Eu só fui lá e fiz. Feijão com arroz, todo dia. Não vai acontecer do dia pra noite, mas vai acontecer todos os dias. E é aí que o pessoal se perde e para. Por que que para? Porque não acredita no processo. Para você ter sucesso, você tem que suportar o processo. Não tem jeito. Não existe crescimento na zona de conforto. Crescer dói, meu amigo. Crescer dói. Você acha que é flores pra gente todos os dias? Não é. É muito desafio, tem muita reclamação, mas graças a Deus nós temos problemas, porque a gente está vivo. Porque se não tivesse vivo, não teria problema. Então levanta a mão para você e fala, cara, que legal que tem um problema. Porque o problema é sinônimo de uma oportunidade. É sempre uma oportunidade. Por trás de um problema, sempre tem uma oportunidade. Perfeito. Entendeu? Exatamente. E você vai encaixando as oportunidades. Agora, cara, como é que tá a tua espiritualidade e o ambiente que você vive, brother? Como é que tá a tua crença, a tua fé? Entende? Você não consegue mudar a tua identidade se você não tem fé. Entendeu? O crescimento, ele é certo. Ele é contínuo, não vai parar nunca, Saboia. Todo mundo que você olha que persistiu, teve sucesso, eu, você. Entende? Persistência. Uns mais, outros menos. Depende do risco que quer correr na vida, né? Porque o tamanho do sucesso é o tamanho do risco que você corre. Então, quanto mais risco que você tem, maior é o resultado que você pode ter. Com certeza. E no risco você vai tomar porrada. Não Vai pense tomar que é porrada, altas e baixas. vai Não pense que é tudo sucesso. Você vai tomar Não é. porrada. Você vai ter ano que vai ser maravilhoso. Vai ter ano que vai ser, desculpa a expressão, uma merda. Você vai olhar e falar assim, meu, eu vou largar dessa vida. Entendeu? Eu vou vender coxinha na praia. E aí você sempre fica procurando, né, Saboia? É o quê? Cara, o que eu posso fazer para poder ganhar fora do mercado imobiliário? Isso. Qual negócio eu posso abrir? Qual negócio pode desenvolver? Cara, é aí que você se ferra. É o desgraçado do plano B. Acabou o plano B, acaba com o seu plano A, acaba com o seu plano B. E quando você viu, quantas pessoas estavam no mercado imobiliário, foram abrir outro negócio, faliram? Putz, várias. Quebraram a cara. Por quê? Nossa, eu quero pelo menos ter aquela receitazinha e tal. Cara, compra imóvel. Põe para alugar. E o Garra tá dando a dica de como fazer isso. Pô, compra imóvel. Você não precisa de dinheiro para comprar imóvel. Pelo contrário. Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei um imóvel agora em Fortaleza. Eu compro muito dos imóveis que eu faço. Sabe quanto eu dei de entrada? R$1.000. Nossa. Sabe quanto eu pago por mês? R$1.000. Porque eu faço questão de comprar. Até agora, o imóvel eu comprei 500 mil reais. Eu paguei, acho que 30 mil. Tem 470. Tem uma pessoa querendo comprar o meu imóvel pela valorização por 720 mil reais. Maravilha. Eu tenho 450 mil de saldo devedor,
menos 720. Quanto que dá? Vamos lá, 450, 370. 370? 370? 370. 370? 370. Certo? Vou pagar 5% de comissão? Não, 270. 270? 270? Eu pago 5% de comissão. Né? 720, dá 35 mil reais. Sei lá, 270. Certo? Tiro mais 270, vou tirar 30 mil. Vai, vamos arredondar. 30 mil deixa 240. Eu investi 30 para ganhar 240? Eu fiz o que com o meu capital? Eu multipliquei por quanto? Por 8? E a galera fala... E eu até essas minhas entrevistas, né, quando eu falei do podcast do Compra Imóvel à Vista, eu falei, cara, vem falar comigo numa live. Por que é bom comprar imóvel à vista? Eu queria que as pessoas falassem para mim. Eu queria debater com o mercado. E fala por que é bom comprar imóvel à vista, gente. Me conta aqui uma historinha e me convença. Ninguém apareceu, mas fica criticando lá nos comentários, falando, olha, louco, os gurus da internet, né? É que cada um tem um ponto de vista, né? Exatamente. A verdade é essa. Cada um acha que é melhor para si ali. Exatamente. Já viveu aquela experiência. Pela crença que eles tiveram, né? Exatamente. Teve um dos caras que falou assim, o meu cliente compra 8 milhões comigo todos os anos. Falou, gente, quando seu cliente souber o que dá para fazer com 8 milhões de reais... Entendeu? Com 8 milhões de reais, a gente pode lançar até 250 milhões, veja ver. Para você poder ter uma margem líquida de 13 a 17. Eu estou falando de colocar 8 para ganhar quase 40. E ele está ganhando o quê? Só 30? Às vezes nem 30, porque o cara compra imóvel usado. Entende? E aí as pessoas acham que estão certas. E tá tudo bem, porque... Quando só é óbvio quando a mente está esclarecida. Né? Então, se as pessoas não tiveram conhecimento, não tiveram acesso à informação, elas realmente vão estar pensando que essa compra do imóvel à vista ela é mais interessante. Ah, mas ele quer comprar sim. Será que você deu outra opção pro cara? Aconteceu comigo em Ubatuba. O cara chegou e queria comprar por 800 pau à vista um apartamento. Levei ele para ver os apartamentos, sentei com ele e comecei a fazer números com ele. Falei, Miguel, presta atenção numa coisa. Você vai comprar um apartamento por 800 mil à vista para você usar ele misto. Aluguel Airbnb e para sua família. Se você comprar 2 apartamentos de 800, colocar 400 mil de entrada em cada um e fazer financiamento bancário dos 2, você vai ter um que pode ficar 100% para você e a rentabilidade desse outro aqui pelo Airbnb ele paga a parcela dos 2. Ah, isso não acontece, isso não funciona, isso é mentira. Eu falei, cara, vamos fazer matemática. Eu vou te explicar o que acontece no mercado de locação pela Airbnb. Sentei, mostrei para ele os números e mostrei os outros números para ele de investimento. Que se ele comprasse à vista, quanto que ele ia ter, e se ele comprasse os 2, quanto ele ia ter de resultado. Conclusão. Miguel, eu acho que faz 1 ano que não vai para os apartamentos dele. Tudo no Airbnb? Tudo pelo Airbnb, porque tá dando uma rentabilidade violenta e agora ele vai voltar para comprar mais 2. Porque eu peguei e falei, vamos multiplicar o teu capital. Porque o valor do financiamento dele versus o valor que ele fatura, ele tem um save com isso. Então, ele paga o financiamento e tem uma receita. Esse é o jogo. Ele tá pagando, esse é 48 mil de financiamento por ano. Esse é o jogo. E tá fazendo 150 de locação pela Airbnb. Então, o que eu tô falando pra você, esse é o jogo. Esse é o jogo. Quando... E eu vou falar mais. Teve um cliente nosso que foi comprar um apartamento nosso em Fortaleza. Ele queria comprar um apartamento à vista. Ia dar 450 mil reais. Ele ia comprar à vista e, no máximo, ele ia faturar ali 30% a mais do valor. Né? Ia estar valendo 200 mil. Ia ganhar 50% do valor. Legal. A gente convenceu esse cara a comprar 3 financiados. Então, com 400 mil, ele só deu 120 mil reais para ganhar 3 vezes o que ele ia ganhar dando 400 mil à vista. É mágica? Não, é conta. É conta. É matemática. E outra, o que ele faz com a diferença dos 40 mil que ele não deu de entrada? Ele faz o que no banco? Ele vai lá e aplica. Ele ainda tem rentabilidade daquilo que ele aplicou? Entende que é número? É isso aí que você fez. Número. Vai lá e fala assim, olha, cara, você pode comprar aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Vamos comprar mais? Bora. Qual que é onde você financia menos? Você só calcula o cuidado
quanto que é a projeção de faturamento do Airbnb e quanto que ele vai pagar de financiamento. Certo? Só isso. Se empatar, já tá bom. Se empatar, tá maravilhoso. Ele já fez 2 imóveis. Se empatar, tá maravilhoso. Por que tá maravilhoso? Porque o que vai acontecer com o Airbnb ao longo do tempo? Vai aumentar. Tá. Se acontece alguma coisa com ele, vem a óbito, o que acontece com os imóveis? Quita. A família dele tá bem. Se acontece um desastre em Ubatuba e os imóveis vão embora, o que acontece com o apartamento? Quita. Entenderam? Então, quando você vai colocando exatamente isso, Guto, você fez muito bem. Ponta do lápis. Faz. Para isso, tem que estar antenado, tem que entender, tem que saber fazer conta, tem que entender de investimento. Isso o corretor tem que saber fazer. Tem que saber fazer. E isso tem que saber fazer. Quanto custa um aluguel, quanto custa uma rentabilidade de um fundo, quanto custa esse dinheiro, de repente, num pool de investimento. Tem que fazer. Porque quando você orienta, você vai vender 2, vai vender mais 2, daqui a pouco você vai vender 4, vai vender 5, esse cara vai estar feliz pra caramba com você, vai estar com um monte de imóvel financiado, um monte de imóvel dando rentabilidade e você ali ganhando dinheiro com aquilo. E às vezes o dinheiro ainda está guardado para poder pagar mais. Então, quanto mais puder financiar, melhor. Porque imobilizado foi feito para ser comprado com financiamento, com crédito. Não foi feito para ser comprado à vista. Que isso já é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, né? Não, os Estados Unidos é assim. A galera hipoteca, imagina. Hipoteca, até nos filmes. Olha, preciso pagar minha hipoteca, ter uma hipoteca. A galera não faz esse movimento. Entende? Aí o brasileiro aqui quita o imóvel de 8 a 10 anos. Entende, não? Por quê? Tem o medo, não tem a educação financeira que o americano tem. Porque tem o negócio do trato com o dinheiro, entende? As pessoas têm medo de deixar o dinheiro e gastar o dinheiro que está lá. Se elas souberem movimentar esse dinheiro que ia ser feito lá, ela garante que aquele dinheiro vai ter uma valorização ali perto da inflação, ou um pouquinho mais do que isso, tá? E do lado de cá, o imóvel dela está valorizando todo mês. E aquele spread entre aluguel, Airbnb, ele vai fazendo o quê? Ele vai só aumentando. Então, hoje começa com uma receita extra de 200. Aí, no outro mês, vai para 230. Aí, mas só vai aumentando. A aposentadoria dela é agora. Então, comprar um imóvel financiado é você ter uma aposentadoria agora, como se fosse uma previdência privada. Olha que legal. E tem gente que paga a previdência privada, fica 35 anos para se aposentar lá na frente, para receber o dinheiro só lá na frente. E perde muito também, né? Muito, cara. Porque... A valorização do imóvel, você pegar a valorização do imóvel... Pra você ter uma ideia, em 2008, eu e minha esposa, nós compramos os apartamentos que a gente mora hoje. Que legal. Na época, a gente pagou 130 mil reais, estava acima do valor que a gente queria. O valor de parcela era mais alto do que a gente podia aguentar. A verdade é essa. Hoje a gente dá risada. O apartamento ela tá valendo 3 vezes mais. Isso daí eu tô falando em 15 anos, vamos colocar, fazer uma conta redonda. E quanto que é a parcela hoje? Parcela, eu acho que a gente tá pagando 700 reais. Outro dia ela falou... E vale a pena quitar? Falei, não, deixa quieto isso. Pega o dinheirinho e aplica lá. É isso. E as pessoas não entendem essa jogada financeira. Agora, se você fosse comprar um apartamento agora, quanto que ele valeria? Nossa, hoje, 370 mil. Quanto que você ia pagar de parcela? Pagar em torno de uns 4 mil de parcela por mês. E aí? Fácil. Quanto mais rápido você comprar o imóvel, melhor. E é isso que você tem que explicar para os seus clientes. Quanto mais rápido comprar o imóvel, melhor. Vou te falar de algumas empresas que a gente tem hoje. A gente tem essa empresa de estruturação de novas incorporadoras, validação de áreas, tá? Então, o cara vai precisar comprar uma área, vai verificar, a gente faz a análise da pesquisa de mercado, a gente vai lá na área, dá o aval, né? A gente tem a pagadoria, que a gente quer fazer o banco digital para o corretor, né? A gente quer fazer a pagadoria onde o cara ele vai ser atendido com a primazia muito grande nessa operação, porque todas as operações que eu monto é para atender bem o corretor de imóveis, para olhar no olho do cara, para poder atender, para ter para quem ele falar, né? A gente tem, e outra, esse setor de cobrança forte que a gente vai ter, uma antecipação de capital com juros mais baixos. Tá? Com todo o lastro e segurança de um banco. A gente tem o Batalha dos Corretores agora, que a gente está
começando a fomentar um projeto da Mara Maravilha, que a gente está acreditando e apostando muito nele, que é feito para o corretor de imóveis, que é feito para qualificar o corretor, que é feito para quem realmente vai abranger todas as categorias, né? Porque a gente vai estar na Rede Gospel de televisão, que tem mais de 67 milhões de telespectadores, tem mais de 7 milhões de assinantes, passa no país inteiro praticamente, e ali o corretor vai poder ver como é que são as técnicas, como é que desenvolve, porque é um reality muito bacana de prospecção de imóveis, seleção de imóveis, negociação com o cliente, apresentação dos corretores dos imóveis, né? E o corretor nessa primeira temporada vai ganhar uma casa, cara. Nossa, que show! É, legal. Ele vai ganhar uma casa, tem uma imobiliária assinando isso, que é uma imobiliária de Guarulhos, né? Que está com um projeto. É um projeto bastante interessante. Então, quem é o incorporador vai querer assistir, o público secular vai querer assistir, o público evangélico vai querer assistir, quem é do mercado imobiliário vai querer assistir. Então, a gente tem uma diversificação de grupos muito bacana. Eu lancei uma metodologia do corretor empresário, que eu vou ensinar o corretor a ser um empreendedor de verdade e passar por todas as etapas. Já fez etapa 1, que é o corretor Minha Casa Minha Vida, o corretor empresário, sabendo absolutamente tudo sobre crédito, sobre prospecção, sobre toda a parte de negociação, sobre como fazer negócio, como contornar a objeção. A gente fala exatamente tudo, um beabá para o cara que está aqui e para quem já tem se aprimorar, porque a gente fala de crédito, regra, gatilho mental, como é que é o comportamento do consumidor. Então a gente coloca tudo isso na esteira. A gente tem a nossa esteira de tecnologia, a gente vai lançar o nosso MVP agora, de um CRM, que a gente vai deixar esse CRM aí, obviamente, rodando para que a gente possa fazer distribuição. Apesar da gente conhecer diversos, né? Todos têm esse lastro, todos têm algum tipo de problema, não entregam funil, não tem a visibilidade. A gente vai fazer esse negócio acontecer, a gente sai com o MVP agora. A estruturação e renegociar... reavaliação das incorporadoras que a gente faz, que é assumir as incorporadoras já operando para fazer o marketing, para fazer o comercial, para fazer as vendas, para fazer toda a parte de experiência com o cliente. O que é a experiência do cliente? Todos os pontos que o cliente fala com a incorporadora, a gente administra esses pontos. Pós-venda, toda a parte de saque, toda a parte de relacionamento com o cliente, repactuação. Então, tudo que tem contato com o consumidor final, a gente tem uma empresa específica que assume toda essa parte, né? Marketing, vendas, experiência do cliente, crédito. Então, a gente determina e refaz toda a política comercial, toda a política de crédito dessa incorporadora para que ela esteja operando com as melhores opções que existem hoje no mercado. Então, quando a gente coloca esse emaranhado de coisas, fora o correspondente bancário, a gente tem uma agência de publicidade que a gente trabalha apenas para o mercado imobiliário, então a gente desenvolve campanha, faz toda a parte de performance digital, mas tudo voltado com enfoque, com o olhar tanto da equipe quanto do meu aqui, da inteligência focada no mercado imobiliário. E principalmente no financiamento da produção, né, que é o famoso crédito associativo. Então, hoje a gente desenvolve produtos de até R$1,5 milhão no financiamento da produção do imóvel da planta. Que legal, Garra. Que legal. Bacana. A gente tem Isso operação... tudo foi experiência que você veio somando com esse tempo. Quantos anos? Sim, são 18 anos de mercado. 18 anos de mercado. E sofrendo, aprendendo, apanhando, Bastante, vencendo, conquistando. Bastante. E em cada etapa a gente quer sempre imprimir e colocar para as incorporadoras, para as construtoras, para as imobiliárias e para os corretores o que há de melhor no mercado imobiliário brasileiro, todas as estratégias. Eu trabalhei com várias incorporadoras enquanto diretor. Eu fui corretor de imóveis, fui coordenador, fui gerente, fui superintendente, fui diretor, fui dono de imobiliária, fui incorporador, dono de agência, dono de correspondente bancário, enfim. Eu passei por todas as etapas que você pode imaginar. Então, ouvindo pequenas incorporadoras, grandes incorporadoras, fazendo o atendimento delas ali enquanto diretor, a gente consegue entender a cozinha do pequeno, a cozinha do médio, a cozinha do grande e saber que todas as dores são comuns. É impressionante. A Cris, que é minha head de operação, ela vem me acompanhando há 1 ano e meio. Ela falou, Garra, impressionante, é tudo a mesma coisa? Eu falei, são as mesmas dores? São. Uhum. São as mesmas narrativas? São. Uhum. Nossa, o pessoal não sabe disso. Porque não vive, né, cara? Uhum. Então, quando a gente coloca tudo isso dentro de uma esteira e nós criamos um método, nós criamos um processo para poder fazer isso, aí fica tudo muito mais fácil. A gente só precisa treinar as pessoas. E por que eu fiz esse curso, essa mentoria que a gente tem? Justamente, Guto, para eu treinar as pessoas que vão assumir essas incorporadoras que a gente vai criar. Eu preciso dos heads de operação.
Eu não dou conta sozinha. Então, eu preciso de pessoas que repliquem a nossa metodologia nas outras incorporadoras. Então, a gente tem operação hoje no Pará, tem operação no Ceará, tem operação em Pernambuco, tem operação aqui em São Paulo, estamos montando a operação em Brasília. Fora as outras regiões que a gente já lançou, né? Hoje no mercado imobiliário. Que legal, Gar, que legal. Cara, é um prazer enorme estar compartilhando esse momento aqui com você. Legal. Né? Essa experiência, essa vivência toda. Eu tive do teu lado aí durante um bom tempo. Eu sei que realmente essa pegada sua, ela é real. Né? A gente mete a mão na massa. Mete a mão na massa. E detalhe, o Garra tem pra quem trabalha junto com ele não só mete a mão na garra, como ele faz você meter a mão na massa também. Também, Não total. tem boi, não tem esse negócio de vou passar a mão na cabeça. Você entendeu? É esse jeitão dele. Vamos pra cima e vamos. É bem legal, cara. Porque não tem como a gente passar na vida das pessoas como não transformar elas. Aí não Sim. adianta. É um propósito de vida. Se não for para transformar, depois que as pessoas estiverem em contato com a gente, se não for para ter uma vida melhor, para ter uma transformação, não tem propósito para minha vida. Então, para minha vida só faz sentido se a gente agregar e fizer o melhor para o ser humano e principalmente o mercado imobiliário brasileiro. É que o mercado imobiliário a gente sofre muito nessa questão, né? Da pessoa não querer compartilhar, não querer ensinar, não dividir as dores, né? E muitas vezes, eu falo dessa questão da dor porque, até voltando um pouquinho, você falou uma coisa muito interessante do que você passou lá atrás, de você levar uma bisnaguinha, vamos dizer assim, para você comer na hora do almoço. Só que os caras não veem esse sofrimento que você passou. Hoje o cara tá vendo o Garra aqui, falando... tá legal, bacana, tá bonito, não viu bacana. Quanto? Teve tombo que eu também demorei 6 anos então, para levantar. E o corretor, ele passa por tudo isso. E aí eu lembro uma vez, cara, que foi muito engraçado, que eu saí do SP, For You, fui pra Estação São Joaquim, cheguei lá, cara, faltava 25 centavos para eu comprar o bilhete do metrô. Eu com os amigos em volta, eu com vergonha, eu falei, putz, eu esqueci um negócio lá no plantão, vou voltar para pegar, vai indo. Saí andando dali, vim andando até aqui, na Avenida Antártica, que eu morava na Avenida Antártica. Cheguei umas 11 horas da noite no prédio, acabou a luz, meu amigo. Caraca. Subi 16 andares, chegou lá em cima no apartamento, fui tomar um banho gelado, porque era o que tinha. E eu tava mal, tava gripado. Detalhe, peguei uma chuva no caminho. Cara, todo esse sofrimento que a gente passa serve para fortalecer a gente, tanto como ser humano, como profissional. Você sabe das suas histórias, você sabe das suas dores. Nós temos outros colegas que têm as suas histórias, que têm as suas dores. E eu só digo uma coisa, se o cara quer realmente ser corretor de imóveis, se ele quer atuar no ramo, ele não desista. Porque ele vai passar por esses altos e baixos. Nem tudo vão ser flores. Não tem jeito. É como dizia a minha saudosa e amada avó, dizia o seguinte, numa roseira tem espinho. Você tá vendo a rosa, ela tá linda ali, mas tem os espinhos no caminho para você chegar até a rosa. Então, assim, galera, permaneça, persista. Sigam pessoas que têm resultado, tá? Pessoas sérias, pessoas que realmente trilharam um caminho de sucesso dentro do ramo imobiliário. Porque outro dia eu vi um cara que, falando uma situação, não vou citar nome, mas ele já vem numa situação financeira muito boa, porque o pai largou uma herança muito boa, o cara montou uma imobiliária e tá brincando de ser corretor de imóveis, vamos brincar assim. Então ele fala de uma vida de luxo, ele fala de uma vida toda que ele já teve. Né, que ele já veio, graças a Deus ele teve isso. Não é desmerecimento. Lógico. Não é desmerecimento. Mas foge da realidade do que a gente fala que é a base da maioria das pessoas. Outro dia não comentei isso. Tem muita gente, corretor, que olha lá o Ricardo Martins e fala: eu queria ser o Ricardo Martins. Tá bom, beleza, mas vem ver o que esse cara trilhou, o que esse cara sofreu para ele chegar onde ele tá hoje. Né, Gá? É esse caminho que o cara tem que percorrer. Eu acho que a gente toma muito cuidado com os conteúdos que você segue, quem você segue, porque tem muita gente que uma estratégia ruim bem executada te leva para o buraco mais rápido. Então, quando você for ver as pessoas que estão produzindo conteúdos, que seguem, procura consultar, procura ver realmente antes de se espelhar. Às vezes a gente está sempre falando de pessoas e cara, na verdade, o que construiu? O que fez, na verdade? Como é que você conseguiu atingir o teu objetivo? Como é que você conseguiu atingir? Como é que a pessoa conseguiu atingir aquilo? Será que foi na internet? Será que foi vendendo curso? Será que foi... O quanto que ela sabe do mercado que você quer atuar? Tá?
Então, quando você coloca isso em pauta e você vê, e você começa a seguir os conteúdos, e você começa, de repente, a executar e ver que não está tendo resultado. Esse que é o meu... Por que comecei a fazer conteúdo? Eu sou um cara que eu não... com relação à internet, eu tenho uma frequência pequena. A minha equipe de estratégia online, eu tenho toda uma equipe para poder fazer, ela sempre me cobra, né? E sabe o que eu faço? Sabe por que eu venho aqui? Para a gente melhorar esse mercado imobiliário. Para o cara entender que não tem ninguém melhor do que ninguém para poder fazer. Entender que a cada vez que você pensar em desistir, olha o quanto você pode chegar e o propósito que você tem na tua frente, você deve estar tão perto do sucesso e você fracassa. E nós somos autossabotadores. Perfeito. Isso Às é vezes uma grande verdade. Às vezes os sentimentos que nós sentimos, de verdade, para você que está ouvindo aqui, são sentimentos reais, mas não são verdadeiros. Então a gente se boicota a cada momento, certo? Então, o único recado que eu quero deixar aqui, Saboia, para a galera, é que confiem na tua fé, confiem em Deus, nas pessoas que realmente têm resultado. Muda a tua identidade onde você está. Entende? Porque tem uma história, Saboia, que uma águia, um filhote de águia foi criada num galinheiro. E durante muito tempo, ela achou que era uma galinha, que ela não voava. E quando uma vez uma águia pousou nesse galinheiro, ela falou, nossa, ela é muito parecida comigo. Ela é igual a mim. Então eu acho que eu posso fazer a mesma coisa que ela faz. E foi aí que ela voou. O meio e o ambiente que você vive determina quem você é. Determina a tua identidade. Às vezes tem uma águia e tá no galinheiro, cara. Entende? Às vezes você pode voar mais e você tá numa situação hoje que você não imagina o potencial que você tem. Então a primeira mudança é aqui, ó, na espiritualidade, na mentalidade, na cabeça, para mudar a tua identidade, para que possa mudar todo o teu ambiente. É isso. E não existe bala de prata. Não existe fórmula mágica, a não ser o trabalho diário, consistente, todos os dias. Persistente. Ah, é o feijão com arroz. É o feijão com arroz, você vai melhorando ele um pouquinho. Não vai reinventar a roda, não. Só põe para fazer que dá certo. Só põe para fazer que dá certo. Eu falo dos 3 As, né? Ambiente, ambiência e amizades. Certo. São as 3 coisas que influenciam e determinam o seu sucesso. Você ficar no meio de pessoa que só reclama e só critica... Acabou. Você vai entrar nessa vibe, você vai se auto-sabotar, a gente falando da auto-sabotagem, você vai se auto-sabotar e você vai começar a criar desculpas o porquê você não está tendo resultado. É isso. Ambiente, ambiência e amizades. Cara. São 3 coisas que você tem que rever. Não se afastar dos amigos, mas você tem que se ligar com pessoas que estão no caminho que você quer seguir. É isso aí. Tá? É assim que eu penso. É isso aí. Então, põe tua águia pra voar, cara. Põe tua águia pra voar, que você pode estar no galinheiro e não sabe disso. E tem muita águia no galinheiro. E tem muita águia no galinheiro. E galinha não voa, hein? Galinha não voa. E tem galinha que não voa. Garra, eu lá no escritório nos últimos 8 anos, cara. Eu posso falar, nos últimos 8 anos eu treinei aí de forma direta e indireta mais de 300 corretores. Que legal. Eu vi muito corretor com potencial violento, fudido. Falar a palavra rasgada. Sim. Tá? E o cara, por medo, por crença limitante, mais um monte de problema, o cara... Comportamento. E aí entra na questão das amizades. Imagina que você tem condição de fazer isso. Não, para. Ah, cara, olha, eu tô aqui com o meu... Os próprios familiares, às vezes. Muitos. Os próprios conhecidos, amigos que têm, às vezes, mais credibilidade do que a gente. Deixa eu falar pro cara. Cara, tem um menino que eu sempre falo dele. Eu não vou citar o nome, mas ele vai saber que é pra ele, cara. Que é um menino que chegou na porta do meu escritório, ele ficou com medo de entrar, ele ficou com vergonha de entrar porque ele não sabia se o ambiente era pra ele. Começou por aí. E ele tem uma forma de trabalho, uma forma de atender, cara, que ele consegue envolver o cliente. Ele traz o cliente pra ele. Só que ele, por medo, não consegui identificar o porquê, ele saiu do ramo imobiliário. Mas esse é o cara, é uma águia que de repente pode estar dentro do galinheiro. É isso aí. Aliás, tem várias outras, né, cara? Mas estou citando uma aqui, porque a crença limitante do corretor de imóveis é muito complicado, cara. O medo dele, a autossabotagem é muito complicado, cara. Atrapalha muito a vida do cara. Isso em tudo, né?
Sim, tudo. E o corretor mais organizado e comprometido tem muito sucesso. Sim. E ganha muito dinheiro. E ganha muito dinheiro de verdade. Só ser comprometido e organizado. Acabou. Uma coisa... Até o cara desorganizado, comprometido, ganha dinheiro. Vai. Se for comprometido realmente, for trabalhar todo dia, fazer as ligações todo dia, fazer a prospecção todo dia, fazer tudo e encarar essa profissão como verdadeiro empreendedor e empresário, por isso que a gente criou essa metodologia do corretor empresário. Eu achei incrível, né? Que a nossa equipe ela conseguiu esse domínio, né? Cara, se ele age como empreendedor, se ele age como um empresário, se ele age como um cara que tem resultado e ele sabe que o resultado dele está na prospecção de cliente, acabou, não tem como. Não tem como não ter resultado. Então, é uma via de mão única, né? Você não retrocede sucesso. Você não retrocede sucesso. Você para sucesso. Você não retrocede sucesso. Exato. Você diminui sucesso, mas você não retrocede sucesso. Verdade. Uma grande verdade. Entendeu? E, Gá, agora, falando um pouquinho, você falou da batalha dos corretores, eu fiquei curioso. Eu tenho certeza que os corretores estão curiosos para entender um pouquinho mais sobre a batalha dos corretores. Fala aí pra gente desse projeto. Legal, bacana. Bom, o projeto, ele é um projeto da Mara Maravilha, né? Que ela idealizou esse projeto há quase 8 anos atrás. E esse é um projeto onde ela coloca o corretor no centro das atenções. Como é que é o formato do reality? Para vocês entenderem aí que estão assistindo agora. Uma imobiliária, ele assina a temporada, tá? Essa imobiliária, ela faz a assinatura da temporada e ela coloca dentro da imobiliária dela 2 equipes. Que a gente fala que é equipe laranja hoje e equipe verde, né? Dentro dessas equipes, elas atendem clientes que são atores, tá? Com demandas específicas que vão na imobiliária. Então, eles vão na imobiliária, tem a demanda, e aí o corretor atende esses atores que tem lá. E o que eles fazem com isso? A partir dessa demanda, obviamente educativo, didático, para a galera entender como é que faz, eles vão fazer a prospecção dos imóveis, né? Depois, a prospecção dos clientes. Aí os corretores fazem a apresentação desses imóveis no reality, né? Fazendo a apresentação ali dos imóveis. Depois, eles chamam esse cliente para negociação e para finalização da venda. Enquanto isso acontece, tem várias etapas e tarefas, né, que eles têm que cumprir dentro do reality. No final do programa, a gente vai conhecer quem é o grande campeão da corretagem imobiliária. E esse cara, nessa primeira temporada, ele vai ganhar uma casa, né? Então a gente tem ali alguns patrocinadores, a imobiliária quer participar, entra em contato com a gente, tá aqui o meu @, né, para poder fazer, que é garra.valdomiro, fala com as nossas equipes, né? Então a gente tem os patrocínios que podem ser feitos, né, agora com construtoras, incorporadoras, empresas de crédito, e as imobiliárias que quiserem participar também pode assinar uma temporada inteira dentro da Batalha dos Corretores. E é o primeiro reality voltado para os corretores de imóveis, né? Então a gente quer fazer isso, fora que a gente está criando e vai criar daqui a pouco uma associação focada nos corretores e nas imobiliárias. A gente quer regulamentar, tem que ter alguém para brigar pela gente, tem que ter representantes para ir em Brasília, tem que ter representantes para poder falar, porque todo o mercado é organizado. Por que o nosso mercado imobiliário de imobiliários e de corretores não é organizado, gente? Porque não é função do Cresce organizar. Você tem os sindicatos, mas você vê algum movimento? Não tem movimentos. Então, a gente vai criar uma associação para realmente colocar e dar voz para que a gente possa ter vários benefícios dentro do nosso país. Show de bola. Parabéns, Garra. Projeto bem interessante. Legal, legal. Muito Tenho bom. certeza que vai trazer bastante resultado aí. E essa batalha dos corretores eu achei muito interessante, porque o corretor que vai estar assistindo, o cara vai, às vezes, pegar ali uma frase ou uma situação que ele tá passando, né? Que ele tá vivenciando e que o cara tá vivenciando ali no reality. E o legal é um reality que o corretor vai assistir, o cliente vai assistir, que tem dicas para o cliente, tem programa, a gente tem quiz que a gente faz, situações de financiamento imobiliário, simulação de crédito, simulação de proposta, né? O cliente vai assistir, o cara que gosta do reality vai assistir, o público secular, o público evangélico vai assistir e todos os públicos que se relacionam com o mercado imobiliário. Tinta, construtora, incorporadora, empresa de crédito, banco. Então,
para todo mundo serve esse reality. Para o cara que quer comprar, para quem quer vender, para quem quer empreender, para quem quer falar com corretor, para quem quer falar com construtora, entende? Empresas de imóveis planejados. Então, esse mercado, esse reality é um grande conglomerado de um marketplace, de network, que envolve diversos interesses em conjunto. Muito interessante. Muito legal. Eu gostei demais da ideia, cara. Eu vou estar acompanhando. É tudo. Vou estar assistindo e aprendendo. Hoje a gente tem gravação, né? A gente vai para uma das empresas que vai patrocinar. O Batata não posso falar agora, né? Porque a gente precisa receber o briefing lá, mas a gente vai ter uma empresa que vai fazer um patrocínio, uma grande empresa aqui do Brasil que vai fazer o patrocínio, e a gente vai lá fazer a gravação hoje com eles. Que show de bola, cara. Muito que legal. Cara, Garra, eu vou falar para você. Conta aí pra gente também um pouquinho daquela época que a gente trabalhou junto na Brasil. Sim. Né? Você era nosso superintendente lá. Isso. Dando dica para os corretores aqui que estão começando também no ramo, tá? Que estão ali, às vezes, o corretor... Porque eu vejo muito corretor em dúvida. Qual produto que eu vou trabalhar? Isso. Né? Você, como superintendente, você tinha um olhar de águia. Você olhava, você conseguia identificar quem servia para ser coordenador de produto, quem servia para ser gerente. Isso aí. Quem servia para trabalhar num determinado produto. Qual que é a dica que você pode deixar aí para os corretores de imóveis que estão começando agora, estão passando pela dificuldade que a gente passou. Certo. Né? Tanto a financeira quanto de distância. Sim. Né? O distanciamento da família, tudo mais. O que você deixa de dica aí para eles? Para ele, como é que eu posso dizer melhor assim? Qual tipo de produto ele trabalhar, ele identificar com ele? Perfeito. Bom, Guto, muito importante a gente poder falar para você que é corretor de imóveis, falar para as imobiliárias. A seleção do produto é o primeiro grande passo para o sucesso. Seleção do produto, tanto ele usado, quanto um imóvel novo ou na planta, tá? Então, as primeiras coisas que você precisa avaliar, primeiro, esse imóvel, ele tem preço de mercado? Se você analisar a tua concorrência, ele está adequado o preço? Segundo, a avaliação que você vai conseguir do banco, ele vai ser superior à avaliação desse imóvel que tem hoje? Quando você vai comercializar ele, é fundamental que essa avaliação do imóvel, ela seja igual ao valor de compra e venda ou ela seja maior. Para quê? Para que você tenha mais facilidade para você poder vender através de financiamento. Uma outra coisa muito bacana é a localização que ele se insere. Há quanto tempo não lança nada nessa região? Ou quantos imóveis tem para vender aí nessa região? Então, a ideia é você poder pegar tudo aquilo de informação que você tem, de localização, de vacância, quanto que é o aluguel, quanto que é o valor do financiamento, qual é o valor do imóvel, para você ter mais ou menos uma ideia de mercado. Segundo, onde você vai fazer as suas prospecções e vai achar esses clientes? Antes disso, qual é a renda que esse cliente precisa para comprar esse imóvel que você está vendendo? Ele tem uma renda de 5, de 6, de 7, de 10, de 20, de 30 mil reais. Onde é que essas pessoas que ganham isso vão estar para que você possa fazer essa prospecção? Fazer relacionamento com as pessoas que moram perto, com os comerciantes, para eles poderem te apresentar e te validarem para potenciais consumidores ou que eles mesmos sejam os clientes que vão fazer a compra desse imóvel. Então, essas variáveis que eu estou falando para você, ele consegue te nortear com relação a produto, público e renda. Ok? Para você saber se está encaixado, para você poder aplicar um financiamento. Agora, o que você vai fazer para vender? Todas as estratégias de prospecção de imóvel. Quais são elas? Pô, você vai ter que ir na imobiliária, vai vender pela imobiliária? Você está no escritório imobiliário? Vai para a imobiliária todo dia. Você está no plantão? Vai para o plantão todo dia. Tá? Agora, onde esses clientes vão pela manhã? Onde eles vão à tarde? Onde eles vão à noite? Façam pontos de captação nesses locais para você poder falar com o maior número de pessoas possível. Você já vendeu alguma coisa na sua região? Se você já vendeu alguma coisa na sua região, ligue para a sua carteira de clientes e peça indicação para os clientes que você já vendeu. Então, quando a gente tem essa dinâmica de trabalhar aquilo que você já tem na carteira e prospectar novos clientes, eu posso te garantir que você não tem nenhum tipo de problema para você poder comercializar esse produto ou essa unidade que você está lá. Aí a gente vai para a terceira análise. Quanto que esse proprietário vai pagar de comissão? Quanto que essa construtora vai pagar de comissão? Quando que ele vai pagar essa comissão quando você comercializar? De que forma? Quais são os percentuais? Porque você foi lá e fez análise, você prospectou, agora você precisa receber. Como é que você vai receber esse dinheiro? Vai receber rápido? Vai demorar? Porque isso também influencia quando você é um empresário. Quando você vai realizar o lucro daquilo que você está vendendo.
Estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Eu quero chegar na tua análise completa de uma situação de risco financeira e de resultado que você vai ter quando você escolher um produto. Não basta só o produto ser bom, tem que saber como ele vai pagar, onde ele está inserido, quem é o público e a renda que você vai vender. Perfeito. Cara, ó, num bate-papo aqui, a gente já deu quanto tempo aí, Catrel? Uma hora e meia de bate-papo, passa muito rápido. Passa rápido. Tem muita informação, tem muito mais coisa que o Garra, tenho certeza que ele gostaria de estar passando pra gente aí. Quer deixar alguma mensagem final, Garra, para os nossos corretores aí? O que eu quero deixar primeiro, eu quero fazer uma oração. Perfeito. Que agora agradecer a Deus, a gente está reunido aqui, porque sem ele nada disso é possível, a gente não está. Vai fazer uma oração muito bacana, mas antes da oração, eu quero dizer para você que é corretor de imóveis, você está me vendo aqui, está vendo o Guto, a gente não é melhor do que ninguém. Na realidade, a gente só fez aquilo que precisava ser feito. E muitas vezes, para você poder resultados, você tem que fazer até aquilo que você não gosta. Porque você tem um propósito e um objetivo maior na tua vida. Sempre coloque, esteja com pessoas que vão te agregar na sua vida, para que você possa ter um direcionamento para sucesso. Consumir conteúdo, pesquisar, o investimento do tempo que você faz é valiosíssimo para que você possa ter resultado. Agora, não esqueça de uma coisa. O sucesso está basicamente lastreado no comportamento, na tua fé, em quem você acha que você é. Se você manda para o teu cérebro que você é um cara de sucesso, você vai ser um cara de sucesso, porque o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, utiliza todos esses gatilhos mentais, toda essa parte de comportamento, toda essa parte de estrutura, de estratégia que a gente falou um pouquinho para vocês. Porque se vocês utilizarem 30% do que foi falado aqui, 40%, eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma pessoa de grande sucesso. Você é protagonista da tua vida, você não é a vítima. Ninguém vai fazer nada por você, porque 95% do resultado é teu. É a tua força, é o teu braço com Deus ajudando a gente em tudo e direcionando nossos passos. Entende? Então, todo mundo pode ter sucesso. Agora você tem que escolher qual é a dificuldade que você tem na vida. Quer ter a dificuldade para ter o sucesso ou quer a dificuldade para ficar reclamando daquilo que você não fez? Então é isso. Uma única coisa que eu falo para você: atitude. Faça aquilo que você tem feito. Faça aquilo que precisa ser feito, que você vai ver que no futuro você vai valer a pena tudo aquilo que você passou de sacrifício para poder chegar lá. Porque não existe uma história de sucesso que não tenha tido um sacrifício para você poder alcançar o seu resultado. E eu queria fazer uma oração aqui. Maravilha. Certo? Vamos fechar os olhos. Senhor Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, o Senhor está diante de Ti. O Senhor fala, Senhor, aqui para nós, que quando o Senhor está, quando tem 2 ou mais pessoas presentes, o Senhor está aqui e se faz presente, Senhor. Senhor, agradeço a cada minuto o Senhor não ter deixado eu desistir. E, Pai, façam com que as pessoas que estão vendo esse podcast ou ouvindo esse podcast agora não desistam, Senhor. Eles estão trilhando o caminho do sucesso, estão tão perto de chegar lá, Pai amado, Pai querido. E onde ele pisar, a planta dos seus pés que se encha de prosperidade e luz por onde passar, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela gratidão da vida divina que o Senhor nos coloca aqui hoje, Senhor. Ajude a suportar e ajude a ultrapassar todos os obstáculos, porque com o Senhor tudo é possível, Pai amado. Glorioso Deus, eleve o nosso mercado imobiliário brasileiro, Senhor. Faça com que tenha dignidade, com que as pessoas tenham orgulho de bater no peito e serem corretores de imóveis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. E que Deus abençoe a nossa vida, a sua vida, para você que estava aqui com o podcast com a gente. E ó, matei um pouquinho a saudade, Garra, porque eu lembro da gente fazendo... Cada vez que a gente ia num plantão novo, você tava junto. A gente orar e rezar o Pai Nosso aí com essa energia, né, cara? É isso aí. Porque tem que ter energia, é o que eu falo. Tem que ter energia. Essa energia é muito boa. Sempre. Sempre. Garra, primeiro eu quero agradecer você, Obrigado. Quero agradecer a Cris,
né? Quero agradecer aqui o Catriel, que tá ali ajudando a gente. Manda bem pra caramba. Manda muito bem. Ao Pedro Bexiga, a Carol, que nos apoia aí também tá nos bastidores aí, fazendo nossos cortes, né? E quero agradecer principalmente a audiência, o pessoal que tem acompanhado a gente, tá? Os inscritos no nosso canal e no YouTube, cara. Seguindo a gente no Instagram, tá? Desenvolve Mob. Quero agradecer muito a todos vocês, porque isso aqui só tá acontecendo, primeiro porque a gente fez um trabalho lá atrás, a gente teve as dores, entendeu as dores, e a gente quer compartilhar essas dores para que os outros corretores aliviem um pouco essa dor. Né? É isso aí. Esse é um primeiro momento. E o segundo momento que só está acontecendo porque vocês estão gerando essa oportunidade para gente. E Deus em primeiro lugar. Sempre. Né? Sempre. Sempre Deus em primeiro lugar. Garra, muito obrigado pela sua presença aqui. Dia 25, Cris, você vai estar aqui comigo? 25 a Cris está aqui, boa. Dia 25 a Cris está aqui comigo. Nós vamos ter outro assunto muito interessante que vocês vão gostar bastante. A gente estava aqui nos bastidores falando sobre isso. E dia 25 a Cris vai estar aqui com a gente. Garra, eu quero agradecer o tempo que você dispôs. Eu sei da sua correria. Você estava em Brasília ontem, chegou correndo hoje aqui. Tá agora de manhã com a gente. Já vou para a gravação agora. Vai para outra gravação agora, 1h da tarde. Então, Garra, muito obrigado por essa oportunidade de ter você aqui, compartilhar esse momento aqui com você. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Guto. Parabéns pela iniciativa. Obrigadão. Valeu. Galera, forte abraço. Tchau.